Meus preciosos ouvintes, pela graça de Deus, nós estamos mais uma vez com vocês, com mais uma meditação de fé. Entravos, trevas e desdém, de dia esmola de alma angustiada, veio Jesus e trouxe a luz e o bem. Ao ver Jesus, a tempestade cessa. Nós estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, todo o segredo de Deus serão revelados. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Por entre túmulo vagava o léu, em meio à tentação que o destroçara, veio Jesus e abriu-lhe a porta aos céus. Ao ver Jesus, Nesta meditação nós vamos aprender que precisamos tirar o entulho de dentro do poço. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Só uma transformação vinda através do Espírito Santo é que pode colocar o homem que estava em trevas a caminhar na verdadeira luz do Evangelho. Ó pecador, depara em Cristo livramento da aflição, qual sombra apenas de homem mau indigno, veio Jesus e trouxe a salvação. Ao ver Jesus, a tempestade cessa. Ao ver Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Meus queridos ouvintes, preciosos irmãos de fé, eu convido você nesse instante para lermos juntos uma escritura que está no livro de Gênesis, no capítulo 26, versículo 14 e 15. Gênesis, capítulo 26, versículo 14 e 15. O inimigo só está tentando ver se você está distraído, se você está negligente. E às vezes, já achamos que estamos caídos da graça, que merecemos é o inferno, e que não vale a pena, que não compensa seguir adiante. No entanto, o inimigo apenas está te passando a rasteira, você não caiu ainda. Existe uma mão forte que ainda está te segurando, e muitas vezes nos esquecemos disto. Foi o que Isaac fez. Isaac reagiu. Sabe você o que Isaac fez? No versículo 18 do livro de Gênesis 26, diz que Isaac tornou a abrir os poços. É isso mesmo. É o inimigo na frente entupindo e você atrás abrindo. É a tua mulher incrédula dizendo o que você vai fazer nesta igreja. Você está se tornando um igrejeiro, está se tornando um fanático. Ou você está se tornando uma fanática. Você diz, você não quer ir comigo? Você não deseja se alegrar juntamente comigo? Sim, reagir. Reação. Toda ação traz uma reação. E os filhos de Deus não ficam de braços cruzados. Eles não ficam esperando o golpe de misericórdia do inimigo, como se o inimigo tivesse um golpe de misericórdia.
O cristão reage, o filho de Abraão reage. O Isaac reage. Não pense que, por uma vez você ter sido abençoado, você não vai encontrar resistência na sua vida, na sua caminhada, na sua jornada. Não, senhores. A resistência continuará. Por mais que você tente, por mais que você se esforce, por mais que você busque, por mais que você procure, a jornada vai se tornando cada vez mais difícil. O caminho vai se tornando cada vez mais apertado. Porque os filisteus são muitos. São filhos incrédulos, filhas desobedientes, maridos que não entendem, mulheres que, se possível, te mataria, que não deixam de fazer como a mulher de Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Amigos que querem te ver no bar, drogado, em bailes, em festas e todas essas coisas, tentando entupir os poços que já foram abertos há tanto tempo, poços que você já bebeu dele tantas vezes, águas que borbulham em meio a desertos. Sim, o inimigo está tentando entupir estes poços. A pergunta nesse instante é: até que ponto você tem conseguido reagir? Quando a gente se levanta para tomar posse do que é nosso por direito e herança, o inimigo tenta nos fazer recuar, resistindo daquilo que nos pertence, nos fazendo desistir. E ele é instigador. Mas Isaac, o filho da promessa, o filho de Abraão, superou 3 níveis de luta a fim de tomar posse da sua herança. E você que me ouve nesse instante também precisa superar esses 3 níveis de luta a fim de tomar posse das bênçãos de sua herança. Não deseja você nesse instante conferir juntamente comigo como isto é feito? Até que ponto você pode fazer? O primeiro nível de luta que você precisa superar é o nível da intimidação do inimigo. Sim, você precisa superar esta fase de intimidação, porque nós não somos tímidos. A Bíblia, em uma das cartas de Paulo, diz que não entram nos céus os tímidos. Você sabe o que é timidez? É uma espécie de covardia. Na realidade, o que a Bíblia está dizendo é que no céu não entram os covardes, os intimidados, aqueles que têm medo. Nós nem sequer temos medo do inferno. Não estamos aprendendo as coisas de Deus. Não estamos lutando para viver o Evangelho. Não é por medo do inferno, porque sabemos, por revelação divina, que nós não vamos para lá, uma vez que somos filhos de Deus, e jamais um filho de Deus pode se tornar um filho do diabo. Tampouco um filho do diabo jamais se tornará um filho de Deus. O diabo tenta te intimidar, e você precisa superar o nível da intimidação. Se Isaac tivesse se intimidado, ele teria fugido, teria procurado outros lugares, e quem sabe em seus dias não tinha mais tempo de se furar poço no deserto. Talvez não tinha mais os maquinários do tempo de Abraão. Não daria tempo cavar poços novos até encontrar novas águas para seu povo e seu rebanho. O que ele teve que fazer? Ele simplesmente teve que resistir. E a resistência foi reabrindo os poços. Você já procurou saber na sua vida quantos poços foram impedidos pelo inimigo? O poço da oração. Será que isso não foi coberto com entulho, com charco, com lodos e todas estas coisas? Não acha que é tempo de tirar esses entulhos de dentro? Este poço de fé que jorrava, que brotava, que não tinha nada que te intimidasse, nada que tirasse a tua coragem. E por que agora você já começa a duvidar? Você nunca ouviu a história do irmão Pedro?
o irmão Pedro Cartwright. O irmão Branham conta em uma de suas mensagens a história do irmão Pedro, que ele era um pregador do evangelho. E certa vez, em uma determinada cidade, ele ia fazer uma campanha evangelística. E ele alugou aquele velho salão e começou então a limpar, a desentupir, tirar as casas de aranhas, limpar os vidros, as janelas. E naquela cidade tinha um homem valente que acabava com todo o culto que houvesse por ali. Todas as campanhas religiosas, aquele homem valente acabava com ela. E ele soube que o irmão Pedro Cartwright estava naquela cidade para realizar uma campanha. E ele foi até lá, quebrou seu chapéu na testa e chegou ali todo afoito, mostrando seus músculos, porque é assim que o inimigo faz. Ele não chega de cabeça baixa, ele não chega com papas na língua, ele chega já mostrando o peito estufado, o eu sei, o eu posso. Eu mando, eu domino, eu sou tudo e você é nada. É assim que o inimigo chega. E aquele homem disse: o que estás fazendo? O irmão Pedro simplesmente disse: eu estou limpando os vidros. E continuou seu trabalho, nem sequer olhou para aquele homem valente. Mas por que você está lavando os vidros? O irmão Pedro disse: porque à noite vamos ter uma campanha evangelística nesta cidade, e eu creio que muitos filhos de Deus irão ouvir a palavra. O valente disse: você não sabia que para fazer campanhas religiosas tem que pedir minha autorização? O irmão Pedro disse: não sabia. E continuou lavando os seus vidros. Não é assim que você tem que fazer? Já aconselhou sua filha para não entrar na conversinha de suas amigas? Você já orientou seu filho que determinadas coisas não é boa para ele, não é ótima para um jovem como ele? Que ele precisa, por amor de sua alma, ser diferente dos demais? E quantas vezes o inimigo riu na sua cara? E o que é que você tem feito? Tem baixado sua cabeça? Não, continue no posto do seu dever. Aquele homem disse: você sabia que você não vai fazer essa reunião porque eu vou acabar com você? O irmão Pedro disse: não, eu só sei que eu vou ter minha campanha esta noite. O valente disse: então só se for por cima do meu cadáver. O irmão Pedro parou o que estava fazendo, porque chegou o momento de decisão, regaçou suas mangas e disse: sem problema. Voou em cima daquele homem, deu uns pontapés bons, derrubou no chão, pulou em cima de sua barriga e disse: se tenho que vencer, eu preciso lutar. Tenho que lutar se quero vencer. Esforça a minha coragem, Senhor. E pulava em cima da barriga daquele valentão. Aquele homem ficou surpreso, por mais que ele tivesse mais força, mais vigor, mais destreza. Mas o ataque surpresa do irmão Pedro surpreendeu. Foi o que aconteceu com Davi. Golias ficou surpreso quando viu ele apenas com uma funda. Sim, meus amigos, o valente foi por terra. O irmão Pedro massacrava em cima de sua barriga e disse: você quer mais? O valente disse: não, já chega. O irmão Pedro pegou pela mão, o ajudou a levantar. Aquele homem foi embora, todo sujo de poeira, machucado pelos golpes. E à noite, aquele homem estava na campanha evangelística do irmão Pedro Cartwright e foi um dos primeiros convertidos ao Senhor. Por quê? Porque um homem estava disposto a vencer o nível da intimidação. O diabo tem te intimidado com alguma doença, com alguma enfermidade, com algum revés? Alguma coisa você tem tentado fazer e não tem dado conta, não tem conseguido? Algo anda mal no teu lar, no teu casamento, no relacionamento com teu esposo ou com tua esposa? Este poço familiar está cheio de entulho? Você tem se intimidado? Já tem escutado os conselhos de Deus que diz o que você deve fazer e o que você não deve fazer? Tem procurado você obedecer às Escrituras, trazendo santidade para o vosso lar, para o vosso convívio familiar?
Vença a intimidação, não deixe o diabo vencer você. O primeiro desafio de Isaac foi a conquista do poço chamado Ezeque. Está no versículo 20 do livro de Gênesis 26. Sim, o primeiro poço que ele conquistou era chamado Ezeque. Você sabe o que significa Ezeque? Ezeque significa luta. O nome daquele poço significava também discussão. Recebeu este nome porque ali os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, afirmando que a água era deles. Você sabe que neste poço divino, o poço da palavra, o poço da revelação, você sabe que toda a água que brota nele é para os filhos de Deus? Você sabe que o poço da bênção, da libertação, da cura, dos dons espirituais é para os filhos de Deus? No entanto, o que tem acontecido? Os filhos do mundo, que são mais espertos do que os filhos do reino, eles têm se apossado de todas estas coisas, de bênçãos espirituais que Deus tem enviado para a sua igreja. A falsa igreja tem se apossado disso. E ainda nos chama de preguiçosos. Porque na verdade muitas vezes somos. Não tomamos posse da nossa bênção, que está pronta para jorrar deste poço, desde que seja tirado dentro dele os entulhos. E os pastores de Gerar diziam para os pastores de Isaac: essa água é nossa. E começaram a fazer pressão para que Isaac deixasse aquele poço. Então, neste primeiro nível, o inimigo confia que muitos recuarão diante de uma intimidação. É tudo que ele deseja, é intimidar você. Tudo que o diabo deseja é te amedrontar, é te fazer medo. Sim, diante de uma simples pressão, diante de uma simples resistência, diante de um não apenas, você já desiste? Infelizmente é isto que ocorre com grande parte dos crentes. Há bênçãos de Deus pertencentes a eles, disponíveis para os filhos de Deus, mas uma pressãozinha do inimigo e eles recuam desistindo da bênção. Uma dorzinha de cabeça é suficiente para tirar da igreja, para perder a escola, para perder o culto. Uma visitazinha de um incrédulo que não quer nada de Deus, que chega em nossos lares, já é suficiente para ficarmos também em casa com eles, porque não temos força de levá-los para a igreja. Aí ficamos com ele, ouvindo suas conversas, suas fofocas, absorvendo seus espíritos. Irmãos, Deus lhes tem dado por herança um poço de águas vivas. Deus lhes tem dado do seu Espírito Santo. Jesus até disse que do interior do cristão haveria de jorrar águas vivas. Jesus falou como dizem as Escrituras Sagradas: João, os rios de águas vivas vão jorrar do coração daquele que crê em mim. Leia João capítulo 7, versículo 28. Sim, mas o inimigo logo vem, começa a fazer pressão, a colocar obstáculos, a dizer para o crente: esse poço de água viva não lhe pertence. A obra do Espírito Santo pertenceu aos crentes do primeiro século. Os dons espirituais foi só para os dias apostólicos. A cura foi só para os apóstolos. Eles é que realizaram maravilhas. Eles é que tinham a unção. Os dons espirituais eram deles. Eles é quem tinham o poder do alto para curar, para profetizar, para falar línguas e interpretar. Mas agora o inimigo diz: este poço de bênção não é mais vosso. Irmãos, nesses momentos diga para Satanás: não, Satanás, isto é meu. São bênçãos que eu, por direito, como igreja, como noiva de Jesus Cristo, tenho que obter. Tenho que lutar se quero reinar. Esforça a minha coragem, Senhor. Eu não quero ser um tímido, ser um covarde, ser aquela criança barriguda, cheia de verme, brincando na terra, que não pode ver uma pessoa estranha.
já coloca os braços nos olhos e começa a olhar para o chão. Não temos esse espírito de covardia. E como filhos nós temos ousadia de chegar até o trono da majestade divina e dizer: Senhor, a bênção é minha, a misericórdia é minha, o perdão é meu, a salvação me pertence. Oh, quantos crentes têm deixado de buscar o fluir do Espírito Santo em suas vidas, a manifestação do Espírito, a alegria do Espírito em suas vidas. Preferem ficar tristes, cabisbaixos, quietos, calados, nem sequer glorificam pelas grandezas de Deus, com medo de levantar a voz, com medo de ser criticado, com medo de o vizinho do banco rir do seu amém, porque o inimigo lhes tem dito aos ouvidos: essa água não é para você. A Bíblia nos fala de um gigante chamado Golias e de um rei chamado Saul, e conta a história de como Saul recuou diante da resistência de Golias. Ele se intimidou, ele se acovardou, porque aceitou a intimidação do inimigo. E você, irmãzinha, lavadeira de roupa, você, irmão, servente de pedreiro, você mesmo, não precisa ser um doutor em teologia, um grande homem inteligente. É você que me ouve nesse instante, você que diz crer na palavra de Deus. Ouça nesse instante: há um poço cavado por Deus e que é herança sua. Desse poço jorra águas vivas, jorra alegria, jorra liberdade na presença de Deus, jorra avivamento. Você não se sente avivado, meu irmão? Você não se sente avivada? Não se sente você feliz? Será que não é tempo de clamarmos como Davi? Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação, o gozo do Espírito. Não sente você que deste poço que Deus tem cavado para você não está jorrando dons espirituais? Visões, sonhos, cânticos novos, palavras proféticas, palavras de sabedoria. O fluir do Espírito sai deste poço. Mas de que obra o Espírito de Deus está trabalhando? E até que ponto você vai se sentir intimidado pelo inimigo? Oh, por que não receber a palavra do Senhor? Ele diz através de seu profeta: todos os seus inimigos serão derrotados e humilhados, todos os que lutam contra vocês serão destruídos e morrerão. Se vocês procurarem com os seus inimigos, não os acharão, pois todos eles terão desaparecidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo: não fiquem com medo, pois eu os ajudo. O Senhor Deus diz a seu povo: você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu, o Santo de Israel, sou o teu Salvador e te protegerei. Farei com que você seja como uma máquina de debulhar trigo, que tem pontas de ferros novas e afiadas. Você passará sobre os montes, eles virarão pó, e as montanhas ficarão como palha. Você os jogará para cima, o vento os levará e a ventania os espalhará. Então você ficará alegre, porque eu, o Senhor, sou o teu Deus, e você louvará a mim, o Santo de Israel. Oh, meus amigos, é só ter em mente que o Senhor nosso Deus pelejará por nós. É por esta razão que você deve resistir firmemente. E se alguém tiver que recuar, este é o inimigo. É ele que precisa recuar diante de nós. E foi justamente isto, meus amigos, foi justamente isto que aconteceu nos dias de Isaque. Ele resistiu e reconquistou o que estava aparentemente perdido. Como se faz para resistir o inimigo? Nós o resistimos com a autoridade que temos, em o nome de Jesus. Até mesmo um cachorro consegue reconhecer alguém que está com medo dele. Mas ainda neste nível, entenda que se o inimigo
não conseguir fazer você recuar do poço que Deus te deu, do poço de onde jorra águas vivas, se o inimigo não conseguir fazer você recuar deste poço por meio da intimidação, ele tentará atrair você e distrair você com intrigas paralelas. Se você observar no versículo 20 do capítulo 26 do Gênesis, você vai notar que esse foi o caso entre os pastores de Gerar e os pastores de Isaac. Começou-se então a discussão. E às vezes estas intrigas estarão dentro da sua própria casa. Outras vezes estará dentro da igreja. Outras vezes estas brigas estarão dentro dos ministérios. E alguns vão se levantar e vão dizer que é isto, onde já se viu, antes não era assim. Mas você não se envolva nestas brigas, não se envolva nessas intrigas. O profeta de Deus para esta geração disse: não permita que haja raiz de amargura em seu coração. Não fale mal uns dos outros, não dê lugar ao adversário. Peleje contra os que realmente se levantaram contra você. A Bíblia diz que as nossas lutas não é contra a carne e o sangue. Você não tem que lutar contra o seu irmão que te ofendeu, não tem que virar a cara para ele, não tem que dizer que ele não presta, porque não é o teu irmão que está te ofendendo, é o inimigo que conseguiu através dele te atingir. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os poderes espirituais. Esses poderes espirituais é que está colocando entulho em nossos poços. Não recue diante das mentiras. O inimigo vai dizer: esta água é minha. As finanças da sua casa me pertencem. As finanças de sua igreja me pertencem. Seus filhos me pertencem. E começa a tirar tudo de você. O que é que você tem que fazer? Siga o exemplo de Isaac. Ele conhecia os seus direitos e a sua herança, e reabriu aquele poço porque não recuou diante da intimidação do adversário. Sim, meus amigos, a fim de tomar posse da sua herança. Você sabe qual é o segundo nível? O segundo nível de luta que você precisa superar é o da inimizade contra Deus. Sim, meus amigos, o segundo poço cavado por Isaac é no versículo 21, se chama o Poço de Sitna, que significa inimizade, ódio, obstáculo. Sim, se você não sabia, fique nesse instante sabendo disto. Esta palavra tem a mesma raiz da qual deriva a palavra Satanás, Sitna. E ele é o acusador. Este era o poço de Sitna. Inimizade, ódio, obstáculo. Isto significa que neste segundo nível a luta pode parecer mais violenta, mas o Senhor não envia ninguém sem antes capacitar. Você sabe disto. O profeta irmão Branham disse que quando Deus envia um homem para fazer o seu trabalho, ele equipa aquele homem com tudo o que ele necessita. Se ele precisa do dom da palavra, Deus dá. Se ele precisa de uma mulher que para lhe dar apoio no seu ministério, Deus vai lhe dar uma mulher à altura. Se aquele homem depende de filhos obedientes, que ele possa trazer em sujeição, Deus fará esse trabalho. O profeta disse que onde aquele homem coloca os seus pés, ele se sente seguro porque ele sabe: Deus me enviou aqui. Não importa quantos inimigos, quantos adversários se levante, você dirá: Deus me mandou aqui. Eu aqui sou embaixador celestial. Sim, meus irmãos e amigos, este poço de Sitna também faz parte da herança de Isaac. Seu pai Abraão havia cavado. Aquelas águas também eram suas. Sim, meus amigos, Deus, o nosso Pai, Ele é muitíssimo rico. Ele tem aberto para nós o poço da graça, o poço do perdão, o poço da misericórdia, o poço da alegria, o poço da virtude. Qual deles o inimigo está colocando entulho?
Ele tem aberto para nós outros poços, e nesses poços Deus tem nos dado de seus recursos. Deus tem nos dado talentos, tem nos dado habilidades, tem nos dado dons espirituais. Mas, à semelhança do poço que Isaac encontrou, este pode também estar tapado pelo entulho e pelas terras dos filisteus. Você já sabe quem são esses filisteus? O que eles estão dispostos a fazer contra você? Tem hora que me encontro perguntando a Deus: Senhor, onde estão os nossos dons espirituais? No versículo 15 de Gênesis 26 diz que os filisteus haviam entupido com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaac, havia cavado. Senhor, onde estão os nossos dons espirituais? Aí você diz: mas tantos dons por aí afora? Sim, dons fora de ordens, sem estar cumprindo a palavra. Mas eu pergunto, onde estão os verdadeiros dons? Onde estão os talentos? Onde estão as habilidades dos irmãos para a obra de evangelização? Então pode ser que todas estas boas coisas de Deus, os talentos, as habilidades, os dons espirituais, estejam hoje na sua vida, na vida da igreja, do jeito que estavam as águas daquele poço de Isaac, escondida debaixo de camadas de entulho. O inimigo tem entulhado a igreja. O inimigo tem tapado o poço para que o Espírito Santo não flua na vida dos crentes. O inimigo tem jogado terra para que os dons espirituais não apareçam. E os que têm aparecido por aí afora têm virado uma tremenda confusão. Sim, o inimigo tem entupido os poços para que não haja manifestação da glória de Deus. E esses entulhos do inimigo, ao me ver, não são outra coisa senão negligência. A negligência no ensino da verdade. Outra camada de entulho que ele coloca consiste das feridas acumuladas. E há muitos irmãos crentes que são hábeis, capazes, mas que não estão produzindo frutos no reino de Deus. Por que não estão produzindo? Porque são preguiçosos? Porque não sabem como trabalhar? Não sabem como ajudar na obra? Não, é porque estão feridos. Feridas acumuladas é outro entulho que o diabo tem colocado nestes poços. São pessoas capazes, mas possuem feridas. Feridas contra o irmão, feridas contra a irmã, feridas contra o pastor, feridas com os líderes da igreja, feridas com pessoas da igreja. Alguém o ofendeu, alguém não o saudou da maneira que ele gostaria de ser saudado, não lhe deu a atenção devida, e ele foi acumulando feridas e mais feridas. Não nota você que isto é entulho que o diabo tem colocado em teu coração? A falta de reconhecimento, a falta de oportunidade, o desamor é entulho no poço. A falta de perdão, a falta de compreensão que afasta as pessoas é entulho que o diabo tem tentado pôr. A sujeira é outra camada de entulho. Quando há pecado, não há unção. Quem comete pecado se enquadra como inimigo de Deus. Você sabe o que é pecado? O principal pecado é a incredulidade. De acordo com as Escrituras, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Pecado é entulho que impede a manifestação da glória de Deus, porque o pecado afasta o homem de Deus. Uma vida que não se santifica, que não se purifica, que não procura melhorar, que não procura se transformar pela renovação do entendimento na palavra. O Espírito Santo de Deus, meus amigos, está ansioso para retirar estas camadas que estão impedindo que as águas do poço sejam bênção para você mesmo e para as vidas que se aproximaram da sua vida. Permita nesse instante que o Espírito Santo faça esta obra. Mas você precisa colaborar, você precisa ser um colaborador.
Então, nesta segunda etapa, o inimigo provocará inimizade para que você recue. Mas por nada neste mundo abandone a herança do Senhor em sua vida. Não rejeite a unção do Espírito Santo. Unção é capacitação. Não menospreze o que Deus te dá. Se você resistir e persistir nas duas primeiras etapas, superando a intimidação, superando a inimizade contra Deus, desentulhar o terceiro poço será um trabalho mais fácil. Porque agora o inimigo respeitará a tua autoridade. Ele saberá que você tem ousadia, porque não se intimida. E ele terá que se afastar porque viu que você reconhece que você tem direitos. Por isso, a fim de tomar posse da sua herança, você entra então no terceiro nível. O terceiro nível de luta que você precisa superar é o da sua consagração a Deus. Gênesis 26, versículo 22, nós lemos a respeito do terceiro poço, chamado pelo nome de Reobote. Que significa isto? Alargamento, lugar espaçoso. Sabe por quê? Porque neste terceiro nível você recebe alívio total das suas cargas. Neste nível você recebe alargamento das suas fronteiras espirituais. Você encontra então um campo aberto para trabalhar. Sim, materiais, emocionais, familiares, profissionais, ministeriais. Alargamento total, alívio a 100%. Porque o inimigo saiu do teu terreno, ele saiu da tua frente. Gênesis 26, versículo 22 está escrito: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Isto é o que ocorre quando desentulhamos o terceiro poço, quando desobstruímos a nossa consagração a Deus. Então experimentamos um alargamento das nossas fronteiras espirituais. O nosso lugar se torna espaçoso. Deus honra aqueles que o honram. E este é o nível em que o Senhor tem prazer em nós. Ah, meus amigos, deixe o Espírito Santo trazer à luz o que estiver escondido debaixo das camadas de terra que o inimigo jogou no seu poço de consagração a Deus. Você deve ter intimidade profunda com Deus, assim como o verdadeiro casal tem esta intimidade de estar com o outro. A igreja precisa urgentemente ter esta mesma intimidade com Deus. Poderíamos dizer que esses três poços herdados por Isaac são três níveis de consagração ao Senhor. O poço de Ezeque, que significa intimidação, discussão e briga, é a conquista do poço a carne, que é inimigo do espírito, submetida agora ao domínio do espírito. O poço de Sidna, que significa inimizade, obstáculo, o segundo poço, seria a conquista do espírito. Muitas vezes, este espírito, aquilo que nós somos, é o obstáculo para o trabalho do Espírito Santo. Mas o terceiro poço, poço de Reobote, que fala de alargamento, seria o alívio e o alargamento da tua alma, porque ela se torna uma alma espiritual. Consagração total feita por nós a Deus. 100% consagrado a Deus. E você terá 100% de Deus em você. Veja que estas coisas não podem acontecer na primeira etapa, nem na segunda etapa, mas na terceira, no terceiro ciclo, no centro do homem, não no átrio, não no lugar santo, mas no lugar santíssimo, ou no santo dos santos, e não apenas no santo dos santos, mas dentro da arca do testemunho, dentro do centro da tua vida, no teu coração. Depois de Isaac ter cavado os três poços, no versículo 23 diz que ele subiu para Berseba e que naquela noite o Senhor apareceu para ele. Repare bem que ele subiu. O que significa isto? Ele amadureceu. Você quer amadurecer, meus amigos? Quer você amadurecer na fé? Amadurecer na graça? Suba.
Desentupa os poços primeiro, tira os entulhos, afaste-se do pecado que tão de perto te rodeia. Isaac subiu mais um degrau de glória, mais um degrau de revelação. Ele subiu para Berseba, que quer dizer poço do juramento. Isaac, depois da escavação dos 3 poços, subiu de nível espiritual. Ele amadureceu e já conseguiu não só escutar Deus, mas ter o discernimento espiritual, a abertura dos olhos para ver a glória de Deus. Sim, somente quem sobe os degraus da pirâmide, somente quem com as 7 virtudes do Cordeiro pode passar pelas 3 etapas de justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, é que pode estar no nível de consagração, no nível de discernimento, e poder ter a mente de Cristo, poder ver a glória de Deus, porque fica no topo da pirâmide, onde está o grande selo, onde está o olho de Deus que tudo vê. E neste novo nível espiritual, você encontra no versículo 25, que Isaac aprofundou e intensificou o nível de adoração, pois no mesmo lugar em que o Senhor lhe apareceu, ele levantou um altar e armou a sua barraca ali e adorou a Deus. Ah, este é o verdadeiro lugar de adoração. É para quem tem o poço desentupido, é para quem os canais de comunicação com Deus estão livres, estão abertos para o fluir do Espírito Santo. Esta é a verdadeira adoração espiritual. Isto é adorar a Deus em espírito e em verdade. É uma adoração com visão de longo alcance e com alargamento espiritual. Em espírito e em verdade. Agora Isaac sabe que os segredos da palavra e as riquezas materiais e espirituais estão todas na profundidade, no oculto, disponíveis para os persistentes, para os que se dispõem a cavar, para os que se dispõem a descobrir o que está guardado, o que estava selado, e os que estão dispostos a armarem sua tenda junto ao trono, para escutar do Espírito as grandes coisas, as coisas tremendas, as coisas profundas de Deus. O resultado disso, meus amigos, é que Isaac gerou filhos espirituais com a mesma envergadura dele. Pessoas com perseverança e com a mesma sede das profundezas de Deus que havia nele. Sim, meus amigos de fé, isto que é cumprir o propósito do discipulado. Em Gênesis 26, versículo 32, nos fala que os empregados de Isaac, no mesmo lugar em que eles tinham visto Isaac receber revelação e intimidade com o Senhor, ali eles cavaram um outro poço, e que neste poço havia água, pelo que Isaac pôs no poço o nome de Seba, que quer dizer juramento. Sabe por que este nome? Porque os empregados de Isaac viram que o Senhor, a quem Isaac servia, era realmente um Deus fiel que cumpre suas promessas. Irmão e irmã, entenda nesse instante que não importa a quantidade de terra que os inimigos tenham jogado sobre os seus poços de bênção, o Senhor pode te restituir todas as bênçãos enterradas e ainda te fazer mais abençoado do que antes. Mas também você precisa superar a intimidação do inimigo. Até hoje você tem recuado. Quer cavar o poço? Quer ver a água jorrar? Quer ver o mover de Deus na sua vida, na vida da igreja? Você quer tudo isto. E por que quando o inimigo faz uma pressão você recua? Talvez você precise superar aquilo que constitui inimizade contra Deus na sua vida. Você é capaz, você tem dons da parte de Deus, você tem alguma habilidade, você tem talentos. Mas e as feridas abertas? E as mágoas? A negligência da verdade? Ou camadas de sujeira no coração que precisam
te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.